Porque o meu bebê nasceu sem respirar depois de 24 horas de trabalho de parto e no final eu fiz uma cesárea. Eu vou te contar tudo, mas eu vou contar de forma resumida porque eu não tenho muito tempo, né? Daqui a pouquinho ele acorda. E na verdade eu não gravei antes porque só agora eu consigo falar sobre isso. Eu vou começar do começo. Não me diga. O meu trabalho de parto iniciou às 21h20 do dia 16 de junho de 2025. E a minha DPP, ela estava prevista para o dia 19 de junho, então eu sabia que poderia acontecer a qualquer momento. Eu estava em casa, assistindo televisão, quando comecei a sentir as contrações com cólica e ritmadas. A gente começou a contar, cronometrar a distância entre uma contração e outra. Nesse início, a contração ela não estava tão forte, tanto que eu até conseguia cochilar entre uma contração e outra. Eu fiquei a madrugada toda praticamente assim. Quem é minha doulinha? Eu sou a doulinha. Quem faz massagem? Eu. Pela manhã, eu tomei um banho quente, consegui falar com o meu obstetra às 6 da manhã. Ele falou pra gente assim, pra gente ir pro consultório dele antes de ir direto pro hospital. Chegamos no consultório dele às 7h30, 8 horas, por aí. Tocou e viu que eu tava com 3 centímetros de dilatação. E aí ele indicou pra gente ir pro hospital, mais ou menos ali por volta das 12 horas, quando as contrações estivessem vindo de 5 em 5 minutos e estivessem durando mais de 1 minuto. Então, nós fomos pra casa da minha mãe. A dor que eu tava sentindo ainda tava suportável. A minha doula chegou, a gente começou a fazer umas técnicas pra alívio de dor. Eu aproveitei esse momento realmente pra descansar, fazendo tudo que eu já tava estudando pra fazer, pra ter o meu parto normal, né? O meu tampão mucoso saiu lá por volta das 11 da manhã, mais ou menos. As contrações aumentaram muito. E aí elas começaram a vir de 5 em 5 minutos e a durar 1 minuto. A gente foi pro hospital lá por volta das 12h30. Nesse momento aqui eu já tava sentindo o dobro da dor que eu tava sentindo de manhã. Olha quem acordou. No hospital, meu obstetra me tocou de novo e viu que eu tava com 4 centímetros de dilatação. Eu tinha evoluído 1 centímetro em 17 horas de trabalho de parto. Mas aí foi às 13 horas que eu dei entrada no internamento do hospital, né? Com as contrações ainda acontecendo de 5 em 5 minutos e durando 1 minuto. Isso ficou acontecendo por mais 4 horas. Quando às 18 horas o meu médico chegou pra me tocar novamente e viu que eu tinha evoluído meio centímetro. Eu tava com 4,5 centímetros de dilatação e com 21 horas de trabalho de parto. Foi nesse momento que a gente decidiu estourar minha bolsa. Ela ainda não tinha estourado, então o médico estourou de forma manual. Ele inseriu dentro de mim um negócio, parecia ser uma agulha, né? A pontinha assim. De uma forma bem leiga falando, ele fez isso pra tentar acelerar o processo, pra o meu colo pesar mais, sabe? Depois que ele estourou a bolsa, eu fui pro chuveiro quente. E as contrações passaram a ser de 3 em 3 minutos e estavam durando mais de 1 minuto. Eu tava lá já na Partolândia. E na minha cabeça tinha evoluído muito, porque a minha dor já estava muito maior. Cada vez que a contração vinha, eu me perguntava, meu Deus, como é que eu tô suportando essa dor? E ao mesmo tempo eu queria que a dor aumentasse, porque eu sabia que quanto mais dor eu sentisse, mais perto eu estaria de ver o meu filho. E era isso que me dava força para continuar ali. E antes de ter essa experiência, eu perguntava para as minhas amigas que já tinham passado por isso, para elas tentarem me explicar como é a dor da contração. Ninguém soube me explicar detalhadamente. E hoje que eu passei por essa experiência, eu quero explicar para você como é a dor. A contração, ela é como se fosse uma onda. Você vê ela vindo. Você fala ali, ó, tá vindo agora. Quando você sente ela vindo, ela chega no ápice dela e depois ela diminui. E quando ela passa, é como se você não tivesse sentido nada. É como se estivessem pegando esse órgão seu e torcendo. E aí você sente o início da torcidinha bem devagar e depois chega no máximo de torção, que é o máximo da dor, e depois ele vai e distorce e aí você relaxa de novo. Essa é a minha descrição da contração pra você. Então torce. É a pior dor que eu já senti na minha vida. Morro no saco dói mais. Teve um momento mesmo, no auge ali das 23 horas de trabalho de parto, eu olhei pra cara de Murilo e eu falei assim, eu quero morrer. Depois que a contração passou, eu fiquei questionando a minha sanidade. E aí, finalmente, às 21 horas da noite, depois de 24 horas de trabalho de parto, o meu médico fez o exame de toque e viu que eu não tinha evoluído absolutamente